Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do FEI X1. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Eu farei um rápido retrospecto sobre o início da história da FEI, então Faculdade de Engenharia Industrial, que hoje atende pelo nome de Centro Universitário da FEI, antes de conhecermos os detalhes da história do FEI X1. Esse vídeo também é uma das produções em que faço uma homenagem aos 60 anos do seu curso de Mecânica Automobilística em 2023, a famosa MECAUT, que tive o prazer de cursar. O padre Roberto Saboia de Medeiros, devido à sua formação religiosa, sabia que o trabalho era uma pedra angular no processo de formação humana. Foi assim que surgiu a ideia de fundar institutos técnicos para instruir a população e capacitá-las. Sua ação estava alinhada com a nova mentalidade do Estado brasileiro, que vivia à época a Era Vargas, de 1930 a 1945, no qual o trabalho e a industrialização passaram a ser uma necessidade crescente. Logo, era fundamental ao governo e à população uma formação técnica voltada para a indústria, tanto para possuirmos gestores como mão de obra qualificada. Nesse contexto, ele fundou a primeira escola de administração do Brasil, a ESAM, em 1941, que marcou o início formal dos estudos específicos de administração no Brasil. O padre, entretanto, não se deteve apenas a esse aspecto do conhecimento. Em 1945, foi criada a Fundação de Ciências Aplicadas, depois denominada Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, que tinha como objetivo manter a Faculdade de Engenharia Industrial, FEI, que seria inaugurada em 1946, a qual tinha como propósito formar engenheiros para trabalhar diretamente nas novas fábricas que surgiam no Brasil naquele período. Foi com a entrada de Getúlio Vargas em 1930 que o processo de industrialização tornou-se o eixo norteador das discussões e medidas políticas. Foi também na Era Vargas que importantes medidas aconteceram para o desenvolvimento industrial brasileiro. Estes aspectos foram fundamentais para a criação da FEI. O Decreto número 20.942, de 9 de abril de 1946, autorizou o funcionamento da Faculdade de Engenharia Industrial, que teve suas atividades iniciadas em 20 de maio de 1946, com 50 vagas na modalidade Engenharia Química, em São Paulo, com aulas na Rua São Joaquim, no bairro da Liberdade. Em 1947, foi a vez do curso de Engenharia Mecânica ser oferecido. Em 20 de janeiro de 1951, foi realizada a sessão solene para a colação de grau da primeira turma da Faculdade de Engenharia Industrial.
O crescimento industrial brasileiro ganhou maior dimensão a partir do governo de Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1961, com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais para o Brasil, incentivando a produção industrial local. Essa política da era JK, para estimular o crescimento industrial, concentrou suas atenções em investimentos nas áreas de energia e de transportes. Foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, pelo Decreto 39.412, sob o comando do almirante Lúcio Meira, com o objetivo de viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais. Enquanto os investimentos estrangeiros deveriam ser encaminhados principalmente para a fabricação de veículos, caberia às empresas nacionais o subsetor de autopeças. A partir de julho de 1956, o Plano Nacional de Fabricação de Veículos a Motor passou a ser implantado com a promulgação de uma série de decretos referentes à fabricação de diversos tipos de veículos, definindo a fabricação de caminhões, jipes, caminhonetas, caminhões leves, furgões e automóveis de passageiros. Assim, qualquer empresa deveria se submeter a esse plano nacional para obter os benefícios fiscais. Diante desse cenário de crescimento, a necessidade de profissionais capacitados no mercado aumentava também. Os cursos de engenharia já estavam estabelecidos e sua ampliação acompanhava os novos rumos da indústria brasileira. Em 1962, o número de vagas aumentou de 60 para 200 alunos por série e surgiu o curso de Engenharia Industrial modalidade elétrica. Nesse período, a região do ABC Paulista se transformara em um polo industrial, concentrando a maior parte das montadoras de veículos do Brasil. Com o crescimento dos cursos de engenharia da FEI, era a hora de pensar em uma ampliação de suas instalações e nada mais natural que elas fossem perto dessa região. Para a construção do novo campus, a colaboração da Prefeitura de São Bernardo do Campo foi fundamental. O então prefeito da cidade, Lauro Gomes, e sua esposa, Dona Lavínia, doaram um terreno de 81 mil metros quadrados em um local chamado Recanto Vila Olímpia. Simultâneo à construção do novo campus, um novo curso superior estava sendo criado, de formação inédita no país, a fim de atender à demanda de profissionais qualificados para as indústrias da região, mais abrangente que os já existentes na área. São Bernardo do Campo, que completa o 410º ano de sua existência, recebe nesse dia a visita do presidente João Goulart. O chefe do governo inaugura a Faculdade de Engenharia Industrial, que se destina à formação de técnicos especializados para sustentar o desenvolvimento brasileiro e atender necessidades do maior parque de indústrias do país. Cidadão de São Bernardo do Campo, eis a homenagem que o povo presta ao senhor João Goulart.
O país e São Paulo não podem parar. Por isso precisamos realizar as reformas que assegurem o progresso e emancipem o nosso povo do subdesenvolvimento. São expressões do presidente à multidão que o acolheu em São Bernardo do Campo. Assim, iniciaram em agosto de 1963 as primeiras turmas dos cursos de Máquinas Operatrizes e Ferramentas, Refrigeração e Ar-Condicionado, Eletrotécnica, Eletrônica, Química, Metalurgia e o aclamado curso de Mecânica Automobilística. Até as instalações de São Bernardo do Campo finalizarem em meados de 1969, os cursos foram ministrados na Escola Técnica Industrial. Aqui, o canal Quinta Marcha presta uma pequena homenagem aos professores, colaboradores e alunos pelos 60 anos do curso de Mecânica Automobilística completados no ano de 2023. Grandes nomes da indústria fizeram parte do corpo docente da instituição, tendo como primeiro grupo de professores Hideo Kato, Álvaro Trajano Penha, Arildo Maza, Reginaldo José da Silva Bacchi, Renato Zirk e Rigoberto Soler. Depois vieram também importantes profissionais como Alberto Limena, Cláudio Emílio Orciúculo, Raiman Leite, José Carlos de Almeida e Silva, Ricardo Cubo, Ricardo Bock, Roberto Barretti, Rubens Okazaki e Sérgio Pim. Neste vídeo, também faço um agradecimento especial a Ricardo Bock e Raiman Leite por toda a paciência e atenção prestada a mim durante a produção deste vídeo, com fornecimento de diversos materiais inéditos e informações importantes que abrilhantam este documentário. Agradecimento também a Adelaide Bispo de Sá pelos anos de trabalho na FEI e pelo carinho e cuidado com sua história. Com toda essa bagagem, o curso de MECAUT, como ficou conhecido o curso de Mecânica Automobilística da FEI, tinha uma estreita relação com a indústria automobilística. Testes, simulações e convênios eram feitos em parceria, aliando a qualidade do trabalho com a efetivação dos projetos dessas indústrias. Um exemplo dessa colaboração aconteceu com a Chrysler do Brasil, que solicitou estudos para o Dodge 1800 e para a picape D100. Diante dessa demanda, a instituição criou o DEPV, Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos, no final dos anos 60, um marco na história da MECAUT, sob o comando de Rigoberto Soler, engenheiro espanhol radicado no Brasil, criador do Willys Capeta e do Brasincal Irapuru, dentre outros, o que tornou a FEI sinônimo de Centro de Excelência em Engenharia Automobilística. Diversos projetos foram elaborados, a partir de então, com criações à frente de seu tempo. Rigoberto Soler tocava o departamento com pulso firme e olhar atento para que a ousadia e a qualidade fossem aliadas em projetos inovadores. Os ensinamentos do mestre Soler eram: o paradigma tempo não existe. Tudo é possível de ser feito. É somente querer realmente fazer. Toda vez que você estiver fazendo algo e o conceito tornar-se complexo, pare, jogue tudo fora e comece de novo. Olhe o outro lado da sua mão. Tudo é possível de ser melhorado, sempre. Ninguém faz nada sozinho. Uma equipe faz o impossível. Se você realmente quiser algo, vai conseguir. Em meados de 1968, um grupo de alunos procurou Soler para discutirem sobre qual projeto apresentar no Salão do Automóvel de São Paulo daquele ano, que seria dali 61 dias. Como grupo de alunos, em 58 dias, utilizando o material disponível na faculdade como portas de armários, tubos de estruturas de carteiras, cola comum,
pregos e o que mais estivesse à mão, foi criado um modelo anfíbio de 3 rodas e propulsão aerodinâmica, o FEI X1. O mocap, modelo de estudo, foi produzido em um galpão da faculdade debaixo de sigilo total. Em agosto de 1968, no Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos, Soler, então professor de carroceria do curso de Engenharia Operacional na modalidade mecânica automobilística, e sua equipe de alunos construíam o que era considerado como o carro do futuro, um veículo anfíbio de 3 rodas e propulsão aerodinâmica para andar sobre as 3 rodas e, graças à sustentação aerodinâmica, sobre as 2 rodas traseiras somente, passando a ser dirigido via leme traseiro, o que ocorria também quando estava na água. O desafio era grande, primeiro pela ousadia do projeto e outra que ele iria disputar a atenção com diversos lançamentos da indústria automobilística que desfilariam no Salão do Automóvel de São Paulo de 1968. Tudo começou com um esboço comparativo entre o Gordini, o Volkswagen Sedan e o projeto. Após o estudo preliminar, foram horas e mais horas de cálculos, estudos de materiais, testes, soldagem, montagem e trabalhos manuais realizados por uma incansável equipe que, ao final de cada dia de trabalho, ainda limpava o ambiente e o deixava pronto para o próximo turno. O FEI X1 tinha carroceria de madeira tratada, com perfil frontal pontiagudo, sem portas e uma hélice traseira carenada. As rodas dianteiras, em rodagem dupla como a dos aviões, eram de kart e atuavam como se fossem uma única roda, enquanto as traseiras eram as convencionais do Gordini. O X, ele é uma nomenclatura internacional para veículos experimentais. Havia uma preocupação com a aerodinâmica. Seu projeto sugeria que, no futuro, os então chamados estilistas deveriam se preocupar com o atrito de rolamento mais do que com o arrasto aerodinâmico, porque em velocidade da ordem de 300 km por hora, as curvas de potência necessárias para vencer um ou outro fenômeno se cruzam. Daí em diante, passando a crescer mais rapidamente a do atrito de rolamento. Internamente vinha com assentos individuais anatômicos ajustáveis, dispostos lado a lado, recobertos com um tipo de estofamento de frisos grossos que permitiam a circulação de ar para o conforto do piloto. O painel tinha um console central contendo 6 mostradores redondos dispostos verticalmente no centro, sendo um velocímetro, um contagiros, marcadores de temperatura, pressão do óleo e combustível, além de um amperímetro. O volante foi substituído por um manche, como o de um avião, colocado do lado esquerdo do painel. Ao centro, com o mesmo desenho do manete do manche, ficava a alavanca de troca de marchas. É uma suspensão monochoque que só tem nesse carro, em alguns carros de Fórmula 3, um motor pequeno, com um consumo muito baixo. Na mecânica, o Fiat X1 utilizava o conjunto propulsor do Gordini, com motor traseiro de 4 cilindros em linha, refrigerado a água, com 848 cm3, que gerava 40 cavalos brutos e pesava cerca de 380 kg. Embora esse motor não tivesse alta potência, a proposta era válida, pois um dos objetivos do Fiat X1 era a redução do atrito de rolamento, pois a partir de certa velocidade
a sustentação aerodinâmica fazia levantar as rodas dianteiras, cortando pela metade o atrito de rolamento. Tecnicamente, para que isso acontecesse, o centro de gravidade foi colocado praticamente no seu eixo traseiro, e foram adotados hélice e leme direcionais que passavam a dirigir o veículo aerodinamicamente quando este estava apoiado apenas nas rodas traseiras ou na água. O equilíbrio em torno do eixo traseiro, impedindo que o veículo tivesse uma elevação perigosa do eixo dianteiro, era garantido pelos momentos opostos criados pelas forças de sustentação aerodinâmica e o empuxo da hélice. A elevação adequada era conseguida pela modulação da velocidade do veículo, controlada pelo piloto via pedal do acelerador e ou freio. Se o motor parasse, cessaria o empuxo da hélice, a velocidade seria imediatamente reduzida, assim como a força de sustentação, e as rodas dianteiras tocariam o solo. Na figura, CG é o centro de gravidade, S sustentação aerodinâmica, T tração da roda e o E empuxo da hélice. O Feixe-Zoom foi projetado para trafegar na água a cerca de 20 km por hora e no asfalto atingir cerca de 150 km por hora quando apoiado nas rodas traseiras. Ele media 3,82 m de comprimento, 1,42 m de largura, 1,10 m de altura e tinha entre eixos de 2 metros. Em menos de 2 meses, o Feixe-Zoom estava pronto para debutar no Salão do Automóvel de 1968. Para brilhantar ainda mais o projeto, surgiu a ideia de levar o Feixe-Zoom rodando para o local do evento. Rigoberto Soler foi pilotando o Feixe-Zoom da FEI em São Bernardo do Campo até o pavilhão da Bienal no Ibirapuera, em São Paulo. O Feixe-Zoom foi escoltado por alguns carros durante o percurso, incluindo um carro da Polícia Rodoviária. O modelo misto de carro, barco e avião causou 2 fatos curiosos. Na saída da FEI, o cabo de acelerador quebrou, parando o protótipo. Um morador da região, que passava a cavalo, assustado, perguntou a Soler se ele não tinha se machucado com a queda do avião. Essa passagem entrou para o hall de histórias da Mecaut. O outro fato aconteceu no Ibirapuera, onde o então prefeito de São Paulo, Brigadeiro Faria Lima, pediu para dirigir o veículo. O prefeito, que era piloto de avião, deu uma volta no Feixe-Zoom e ficou satisfeito com a experimentação, mesmo sendo um protótipo. Já no Salão do Automóvel de 1968, o Feixe-Zoom foi considerado o veículo mais revolucionário da mostra, atraindo a atenção do público e da imprensa especializada. Junto do Feixe-Zoom, outro modelo estava sendo desenvolvido na FEI, o Feixe-3, que veremos sua história em um outro vídeo aqui do canal. Em julho de 1969, a revista Quatro Rodas realizou uma matéria de impressões ao dirigir, na qual o saudoso Expedito Marazzi andou no Feixe-Zoom em uma cidade no interior de São Paulo e comprovou a ideia do projeto, tecendo elogios à sua proposta. Em 2007, a revista voltou a publicar um texto sobre o Feixe-Zoom.
Hoje, cerca de 55 anos da sua apresentação, o Feixe Zoom foi restaurado e é exposto em diversos momentos na faculdade, seu berço e lar eterno, além de outros locais, preservando a história brilhante de profissionais que fizeram da indústria automobilística seu maior legado. Aqui finaliza a história do Feixe Zoom. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.